Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. Irmãs, é muito emocionante estar aqui nessa manhã. Eu creio que muitas irmãs puderam se emocionar nesta manhã, sentindo o Senhor, a presença do Senhor aqui conosco. E para nós, vermos o rosto umas das outras, isso também aquece o nosso coração. Que presente do Senhor para nós estarmos aqui nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, esse dia 25 de junho de 2022, já estava no coração do Senhor. O Senhor já tinha preparado tudo isso para nós. E para mim, em especial, estar aqui em Ribeirão Preto, compartilhando com as irmãs, me traz sensações muito boas, memórias muito gostosas. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui foi em dezembro de 2019. E eu tinha praticamente acabado de descobrir que eu estava grávida. E nesse evento microrregional eu contei para as irmãs aqui. Sabia que já estava grávida de gêmeos, só não sabia o sexo dos bebês ainda. E o Senhor me presenteou com 2 maravilhosos filhos, o Natanael e a Raquel. Irmãs, que bênção, né? E aí eu estava lembrando disso, como o tempo passa rápido, quantas coisas nós vivemos de lá para cá, especialmente nesses 2 anos e alguns meses, né? E aí eu estava me lembrando do nascimento do Natanael e da Raquel. Foi o dia mais especial da minha vida. Quando o Natanael nasceu, ele começou a chorar. Irmãs, imagina quem é mãe sabe, né? Aquele chorinho assim, bem fraquinho assim, bem bonitinho. Já me deu, meu coração parece que esquentou assim de amor. 3 minutos depois, quem era? Raquel, uma menina com toda a intensidade emocional de uma mulher. Irmãs, e é com essa intensidade da nossa alma que o Senhor está nos convidando para abrirmos o nosso coração para a palavra que Ele vai nos conceder nessa manhã. É com toda essa intensidade de alma que o Senhor está nos convidando para edificar a igreja. Então, irmãs, vamos abrir os nossos corações, porque o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E de fato, chegou o tempo, é tempo de edificar. Irmãs, não basta nós sabermos que estamos vivendo tempos, dias difíceis, que estamos vivendo finais dos tempos, com tantas coisas acontecendo, nós reconhecemos isso, não é verdade? Mas por que nós não vivemos de acordo com aquilo que nós sabemos? Porque muitas vezes nós estamos cansadas demais, nós estamos sobrecarregadas demais. Pode ser que muitas de nós, eu mesma, saiba, reconheça o que está acontecendo, mas eu não vivo de acordo. Eu não vivo de uma forma apercebida. Eu não vivo com discernimento dos tempos em que nós estamos vivendo. Nós precisamos sentir o que o Senhor sente. E é isso que o Senhor deseja colocar no nosso coração. A nossa vida não é fácil, né? Como mulheres. Como o vídeo aqui nos mostrou, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente diz, né? Usa uma expressão, não tenho tempo nem de piscar. E de fato, há momentos da nossa vida em que nós somos extremamente exigidas, né? Nós sempre somos, mas há momentos da nossa vida que parece que a exigência é um pouco maior. E eu estou vivendo esses tempos, né? Me sentindo muito exigida, mas glória a Deus por isso, eu orei por isso, né? Meus 2 filhos hoje estão com 2 anos, eu trabalho, também tenho que administrar minha casa, assim como muitas irmãs que têm até muito mais atividades do que eu. E esses dias eu pisquei, fui
resolver uma coisa super rápida no celular, deu aquele silêncio na casa, eu estava no mesmo ambiente com os meninos, de repente deu aquele silêncio, eu falei, meu Deus, cadê os meninos? Chamei Natanael, Raquel, caladinhos os dois, eu falei, meu Senhor, meu coração até gelou, cadê esses meninos? Saí correndo, irmãos, eles estavam lá no banheiro, um estava segurando a tampa de vaso e o outro lá mexendo na água e rindo assim. Então a gente sente que a gente não tem tempo para se distrair. Nós vivemos na era da sobrecarga, nós vivemos na sociedade do cansaço, nós vivemos exigidas porque nós temos que produzir o tempo todo, temos que ter uma saúde, temos que estar elegantes, com os cabelos arrumados, com as unhas feitas, cuidar do marido, cuidar dos filhos, isso tudo vai nos sobrecarregando. E nós vamos perdendo o discernimento das coisas. E vocês já perceberam que nós, muitas vezes, quando estamos extremamente cansadas e sobrecarregadas, nós nem nos percebemos. Você vai vivendo a vida no automático. E esses dias também eu estava lá, né, fazendo as coisas, brincando com os meninos, né, nós somos multitarefas. E aí, de repente, a Raquel estava lá brincando e ela... cansada. Irmãs, vocês estão rindo, mas na hora eu fiquei muito assustada. Eu senti um espelho ali, porque eu não estava me percebendo daquela forma, mas muito provavelmente eu estava expressando isso, né? E aí eu pude invocar o Senhor, Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor o meu cansaço, a minha sobrecarga, vem me aliviar, Senhor. Irmãs, nós perdemos a conexão, né, com a vida, com o renovo de Deus, quando nós ficamos imersas nisso. E nós, como mulheres, discernimos tantas coisas, não é verdade? Só de olhar para um filho, que ele não está muito bem. Oi. Amém. Nós percebemos muitas coisas, temos discernimento de muitas coisas, né? Ao olhar para um filho, a gente reconhece que o filho não está muito bem, não está legal. Pela carinha deles, a gente reconhece. O marido, quando chega em casa, você bate o olho, você sabe mais ou menos também que não... O Davi, do jeito que ele deixa a chave na mesa, eu já sei que ele não está muito legal, né? Pelo barulho da chave. Mas, irmãs, Deus deseja usar a nossa sensibilidade e a nossa intensidade para, de fato, termos o discernimento dos dias e dos tempos em que nós estamos vivendo. Em Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56, diz um pouco disso, né? Diz o seguinte: então admoestava ele a multidão, quando vedes surgir uma nuvem na direção do pôr do sol, logo dizeis que é sinal de chuva, e de fato assim ocorre. Também, quando sentis soprar o vento sul, proclamais haverá calor, e acontece como previstes. Hipócritas, sabeis muito bem interpretar os sinais da terra e do céu, como não conseguis discernir os sinais do tempo presente? Que o Senhor abra os olhos do nosso coração e todos os nossos sentidos, porque é tempo, chegou o tempo. E o Senhor deseja para que nós tenhamos, irmãs, o coração livre para discernirmos em que tempo nós estamos vivendo e vivamos de acordo. O Senhor deseja limpar o nosso coração. Uma coisa é o cansaço físico que nós podemos sentir, sentimos mesmo no dia a dia, né, conforme as situações vão acontecendo. Outra coisa é quando o nosso coração fica sobrecarregado. Pode ser que muitas vezes nós estejamos fisicamente até descansadas, mas o nosso coração está sobrecarregado, o nosso coração está pesado. E por isso que em Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz: acautelai-vos, tende cuidado de vós mesmo, para que nunca vos suceda que o nosso coração fique sobrecarregado
com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãs, percebam que fala do coração sobrecarregado, e o coração é o que? A nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção e mais a consciência, que é uma parte do nosso espírito. Muitas vezes nós estamos assim. Pode ser que muitas de nós tenhamos chegado nessa conferência com o coração sobrecarregado. E eu vou dizer para vocês que se você chegou com esse coração sobrecarregado, o Senhor deseja te aliviar. Porque Ele tem um interesse superior. O Senhor quer te libertar das consequências da orgia. Nossa, mas talvez essa não seja de fato a nossa realidade. Aquilo que está no coração, irmãs, é aquilo que fica oculto nos pensamentos, nas emoções, até que passe, né, depois para a vontade e a gente executa. Mas muitas vezes é algo muito sutil. Nós devemos cuidar na nossa mente, para que nós não tenhamos impureza no nosso coração, da ordem do sexual, aqui está dizendo, né? Depois o nosso coração pode ficar sobrecarregado com a embriaguez, mas muitas vezes também não da bebida alcoólica, mas de tudo aquilo que retira de nós, que rouba de nós a sobriedade. O que é que rouba de você a sua sobriedade no seu dia a dia? Às vezes um sentimento de indignação, falaram mal de você. Como? Não, que isso? Nós ficamos embriagadas com esse sentimento. Muitas vezes sentimento de injustiça, ou aquilo que nós falamos, retira a nossa sobriedade. E muitas vezes, irmãs, a nossa necessidade, porque isso é do ser humano, mas muitas vezes nós ficamos aprisionadas nesse sentimento, que é a necessidade de reconhecimento e validação. Daí, toda a nossa vida, tudo aquilo que você faz, você vive aprisionada e embriagada para ter o reconhecimento. As redes sociais estão aí, posta uma foto e ninguém curte a sua foto ou o seu vídeo. Que sensação horrível que dá, não é? E nós vivemos nesse mundo buscando também, de certa forma, porque isso faz parte do humano, às vezes a gente cai nessa situação e ficamos embriagadas com isso. Mas às vezes também o que sobrecarrega o nosso coração são as preocupações deste mundo. Não precisa levantar a mão, mas se eu fizer uma pergunta aqui, quem aqui está preocupada com o dia de amanhã ou com algum detalhe do seu futuro, eu acho que 100% de nós iremos levantar as nossas mãos. A questão não é nós nos preocuparmos, porque isso também é do humano, mas quando o nosso coração fica entulhado e sobrecarregado com as preocupações. O Senhor já disse que vai cuidar de nós todos os dias, até estaria conosco e vai cuidar de nós, até a consumação dos séculos. Irmãs, nessa manhã, o Senhor está fazendo um convite para nós, se essa é a sua condição. Vinde a mim, vinde a mim, todas vocês que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Irmãs, essa tem sido a minha experiência diária, de ser aberta, franca e verdadeira com o Senhor. Senhor, como diz a Raquel, né? Estou tão cansada. Oh, Senhor, eu estou tão preocupada, Senhor. Eu estou com tanto medo, e medo foi uma das coisas que nós vivemos muito nesses últimos tempos, porque nós vimos muitas coisas negativas acontecerem muito próximas de nós. Mas o Senhor diz, vem, me fala, eu quero te aliviar. Nessa manhã o Senhor deseja nos aliviar. Conta para o Senhor, enquanto você está ouvindo essas palavras, e depois tudo que o Senhor vai continuar dizendo, vai contando para o Senhor. Senhor, estou sobrecarregada, estou preocupada, me alivia, eu quero estar inteira para ouvir a Tua palavra. E essa é uma das nossas questões, irmãs. Vocês já repararam que nós geralmente nunca estamos inteiras naquilo que a gente está fazendo?
Você está fazendo comida e cuidando dos filhos, você já está pensando no que você tem que fazer à tarde. Você está à tarde, você já está pensando, nossa, o que eu vou servir no jantar? Aí você deita e dorme, nossa, amanhã... A gente nunca está inteira, irmãs. Que o Senhor ganhe completamente o nosso coração. Se o Senhor te trouxe aqui, esteja inteira, com o coração inteiro. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que muitas vezes nós ficamos sobrecarregadas também, irmãs? Porque nós, como mulheres, nós queremos dar conta de tudo. Nós queremos ter a nossa casa limpa, os nossos filhos bem vestidos, nós queremos andar minimamente elegantes, nós queremos servir na igreja, nós queremos cuidar dos nossos maridos, e para aquelas que são avós ainda tem a preocupação com os netos, de ajudar as filhas. Né, mãe? E às vezes, amadas irmãs, o nosso problema é porque tudo fica na linha da prioridade. Tudo fica na linha da prioridade. E aí o que acontece? Nós não fazemos nada bem feito. O Senhor quer nos ensinar até mesmo isso, a remir o nosso tempo e a colocar aquilo que é prioridade como prioridade. Nem tudo aquilo que é muito importante é uma prioridade. Tem coisa que dá para a gente deixar para fazer depois. Mas não, a gente gosta de fazer tudo de uma vez e ao mesmo tempo, de preferência. Nós achamos que nós somos super mulheres. No Senhor nós somos. Mas o Senhor deseja também nos ensinar a ter equilíbrio para que o nosso coração seja íntegro para Ele. Se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas voltam para os seus devidos lugares. Ou seja, irmãs, eu creio que muitas de vocês já acordaram de manhã e a primeira coisa que você fez foi buscar o Senhor de todo o coração. Parece que o dia acontece, desenvolve de uma forma que você fala, nossa, eu nem fiquei tão cansada assim, olha o tanto de coisa que eu fiz. Coloque o Senhor em primeiro lugar, que Ele organiza o resto. É tempo de edificar. O Senhor está nos chamando de uma forma muito doce, de uma forma muito maravilhosa, e o Senhor conta conosco na edificação. E para que haja edificação, a primeira coisa que precisa haver é o quê? A primeira coisa que precisa ter para edificar uma casa, um terreno. O Senhor já tem o terreno. O Senhor já comprou o terreno. E agora o Senhor está nos preparando. Por um lado, a edificação tem o seu aspecto individual. Mas por outro, ela tem um aspecto coletivo. O Senhor vai trabalhar no coração de cada uma de nós para que haja essa edificação. Porque o Senhor deseja ter um lar para Ele habitar e para Ele descansar. E sobre ter um lar, nós entendemos muito bem. Porque eu creio que todas nós gostamos muito da nossa casa. Pode ser a casa mais simples. Mas quando você viaja, que sensação boa. A gente fala de dormir na minha cama, de tomar banho no meu chuveiro, de usar a minha internet, não é verdade? Imagina o Senhor quando Ele tiver a casa dEle toda edificada. Esse é o maior anseio do Senhor. E agora é tempo de nos posicionarmos. E eu vou falar sobre essa primeira parte do terreno. Eu não sei se vocês já acompanharam uma obra ou se alguém já construiu, mas eu já presenciei de uma forma muito próxima a construção de uma casa. Na verdade, de algumas casas. Por que eu estou falando de algumas casas? Porque onde eu moro, tinham muitos lotes, muitos terrenos, né? E aí eles começaram a construir agora muito recentemente. Então, assim, eu pude acompanhar, tinha um terreno na frente da minha casa e um outro atrás, e começaram a construir ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? De repente, geralmente as construções são feitas em agosto, não é? Agosto é o mês que mais venta, olha que beleza, né? Para uma dona da casa. Então, amadas irmãs, eu trouxe aqui até algumas fotos para exemplificar para as irmãs, né? Quando vai se edificar uma casa, primeiro precisa preparar o terreno. Então começa ali a escavar o solo, a
perfurar o solo. E eu não sabia que essa perfuração de solo era tão profunda assim, né? E é necessário que isso aconteça para sustentar o peso da edificação, né? E para que quando vem as intempéries, né, do tempo, a casa permaneça em pé. Então eu comecei a acompanhar essa obra, né? Não necessariamente essa aqui, é só um exemplo. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas fotos para as irmãs verem, né? Assim, o que é a preparação de um terreno para aquelas que não viram. E aí, acompanhando isso, as irmãs podem imaginar, né? Eu também, como dona de casa, no mês de agosto, fazendo toda essa perfuração no solo, em frente à minha casa, e aí limpava a casa na parte da manhã, ufa, graças a Deus, agora eu estou livre, posso sair para trabalhar. Quando chegava na hora do almoço, eu fazia assim, ó, na mesa. Mas não era aquela camadinha de poeira, não. Era isso aqui, ó, vermelhão. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Isso para uma dona de casa, você acabou de limpar a casa, é terrível, estressante, né? Quando pingava uma gotinha de água no chão, eu olhava, já virou barro. Tive que exercitar bastante o espírito, irmãs. Quando nós estamos nesse momento aqui, e o Senhor está perfurando o nosso coração, está escavando a terra do nosso coração, é muito transtorno para quem está à volta, não é? Muito. A gente dá um trabalhinho, a gente incomoda. Nós estamos nesse momento. E aí eu ficava observando, né? O dono do terreno, provavelmente, da casa, ele ia sempre lá. E ele chegava e ficava lá, olhando a terra, com uma cara assim de satisfação. Eu falei, gente, o que tanto faz aqui? Nós vem para ver terra. Mas depois, eu fiquei pensando, eu falei, ele é o dono do terreno, ele não está vendo o que eu estou vendo do mesmo jeito. Ele já está vendo o edifício pronto, porque ele tem o projeto na mão, ele tem tudo na mão e na cabeça dele, ele sabe cada buraco, ele sabe o que vai acontecer ali. E é dessa maneira que o Senhor nos vê. O Senhor olha para nós, aos nossos olhos está tudo bagunçado, tudo revirado, tudo feio, mas o Senhor está ali, nossa, olha que lindo que vai ficar. Olha que, nossa, eu vou morar lá. É lá que eu vou morar. Irmãs, e esse momento de preparação do solo, como que o Senhor prepara o terreno do nosso coração? Muitas vezes é através de situações, de experiências e de sofrimento. Por que de sofrimento? Porque o Senhor é um Deus mau? Não. Porque Ele deseja retirar as impurezas. Ele deseja fazer com que a nossa vida seja mais profunda nele. E o Senhor já está vendo tudo pronto. Mas quando nós estamos nesse estágio aqui, sendo perfuradas e abre um buracão, às vezes, no nosso coração, na nossa alma, a gente acha que esse buraco não é para ter edificação, a gente acha que esse buraco é uma cova, é para a gente morrer lá, não é? Nossa, agora eu morro. Não, Senhor, agora eu não aguento não, o Senhor está permitindo esse sofrimento, o Senhor quer me matar. Não é desse jeito que a gente fica desesperada, porque a gente não está vendo além. Por isso que o Senhor precisa nos dar discernimento, porque na palavra é o projeto pronto. Somos pedras vivas, temos um brilho, e o Senhor está preparando tudo isso para a gente. O nosso foco é olhar para o projeto pronto, porque aí a gente vai chegar que nem o dono do terreno vai falar, nossa, olha que beleza que vai ficar isso aqui. Mas a gente fica desesperada, e isso é natural. E nas mínimas coisas, mesmo quando nós estamos sofrendo, o Senhor vem nos mostrar o seu cuidado de amor. O Senhor vem nos mostrar a sua lealdade. E o Senhor sabe, irmãs, o tempo e a intensidade que nós também suportamos. O Senhor sabe. Às vezes Ele dá uma escavada mais profunda, mas de repente o Senhor também dá um alívio, passa para uma outra parte, depois Ele volta de novo. Que nós possamos descansar e confiar no Senhor, que Ele sabe a medida dos nossos sofrimentos. E há um tempinho, esses dias atrás, o Senhor me deu uma experiência muito, muito simples para me falar sobre isso, para eu acalmar o meu coração. Eu tinha acabado de comprar um brinquinho para a Raquel.
Eu estava mais empolgada que ela, né? Lógico. Estava super empolgada e tal. E, de repente, fui dar banho nela, falei, cadê seu brinco? Sumiu. Não sei, mamãe. Irmãs, eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque eu falei, nossa, eu nem paguei esse brinco. Já perdeu. E aí, imediatamente, me veio um sentimento de culpa. Nossa, será que eu não deveria ter comprado esse brinco? Será que muitas vezes, a gente busca, né, encontrar alguma explicação, né? E geralmente a gente tem pensamentos negativos a nosso respeito, né? Mas o Senhor tem pensamentos de paz, não de mal. Mas muitas vezes, claro, que a gente deve considerar assim diante do Senhor. O que o Senhor, né, deseja nos falar. E aí eu fiquei triste, irmãs, isso foi numa segunda-feira, na hora do almoço. E aí revirei a casa onde ela estava e tal, nada. Falei para minha ajudante, eu falei, Elaine, perdi o brinco da Raquel, vê se você me consegue achar para mim, né? Quando você for passar pano, quando... Não, tudo bem, pode deixar. Segunda-feira, terça-feira nada, quarta nada. E aí eu comecei a... Sabe quando algo começa a te incomodar? Eu falei, nossa, eu acho que eu estou incomodada demais com a perda de um brinco. E eu comecei a confessar para o Senhor, Senhor, eu não queria ficar assim por causa de um brinco. Que coisa mais boba, né? Superficial. Me liberta desse sentimento. Na quinta-feira, eu estava sofrendo por causa do brinco. Mas aí eu percebi que não era exatamente por causa do brinco. O brinco tinha um símbolo para mim. Eu estava com medo de perder outras coisas, porque eu estava muito preocupada, de fato, com muitas outras coisas. E aí parece que acionou todas as minhas janelas de perda, de medo, sabe? Quando uma situação pequenininha vai, toma uma proporção enorme. E o meu coração estava tomado com aquilo, eu só ficava, onde eu ia, eu já ficava, né? Tinha vasculhado a casa inteira. E aí a Elaine, minha ajudante, ela veio e falou assim, olha aqui que eu achei. O brinco? Não, a tarraxinha. Falei, não, Elaine, eu quero o brinco. A tarraxinha, né? Mas aí o Senhor falou alguma coisa comigo. Eu falei, Senhor, né? O mais difícil de achar, ela achou. Então, será que o Senhor vai fazer eu achar o brinco? Na sexta-feira de manhã, eu levantei e orei, abri meu coração ao Senhor, né? Vinde a mim, Senhor, eu estou cansada, sobrecarregada, e fui desabafando com o Senhor, tudo aquilo, meus medos, meus sentimentos, minhas preocupações. Falei, Senhor, me dá uma alegria hoje, queria tanto achar esse brinco. Ok, falei, Senhor, mas se não achar, então que eu quero uma coisa, independente, achando ou não, eu quero, como isso está me incomodando tanto, eu quero que o Senhor fale ao meu coração aquilo que o Senhor deseja me falar, já que está me incomodando, então me fala, que aí meu coração vai ficar sossegado e eu vou esquecer de brinco, né, se achar ou não. Ok, irmãs, fiz essa oração na parte da manhã. Quando foi próximo do almoço, a Elaine sai correndo com o meu chinelo na mão, assim, chegou assim para mim, falei, que é isso, Elaine, você vai me bater? Brinquei com ela. Ela, olha aqui, naquele dia estava frio, eu estava de tênis em casa. Ela chegou com a sola do meu chinelo, olha aqui. O que estava lá? O brinco. O brinco. Eu falei, Elaine, parabéns. Como é que ela tinha que virar o meu chinelo, gente? Não era o Senhor que me devolveu o brinco? Olha só, que legal. Mas sabe o que foi? Eu fiquei muito feliz, claro, porque eu achei o brinco. Mas eu fiquei feliz pelo que o Senhor me falou. O brinco representa algo, estava representando algo para mim, que era muito importante. Era um símbolo de algo, né? Vamos dizer assim. E o Senhor falou para mim, aquilo que te preocupa, aquilo que tem tomado o seu coração, não se preocupe, eu estou cuidando, eu estou zelando. Irmãs, sabe o que é o mais inédito da história? O brinco ele ficou cravado numa parte da sola do chinelo, porque aí quando eu fui tirar, eu falei, pronto, estragou o pininho, né, riscou e tal. Eu tinha dado uma volta no quarteirão de casa para passear com o meu cachorrinho. Eu falei, nossa, já era, né, na hora, sabe aqueles 5 segundos assim que você pensa tudo de uma vez?
Eu tirei o brinco, ele estava intacto, inacreditável. E o Senhor falou isso ao meu coração. As situações podem vir, você achar que está tudo arruinado, estragado. Não, eu cuido. E cuido em detalhes. Nem um arranhão aconteceu com o brinco. Essa foi a primeira, o falar do Senhor. E aí, irmã, sabe quando você descansa? Porque às vezes o Senhor nos dá experiências pequenas para falar conosco, porque a gente não consegue parar para escutar de uma outra forma. E depois o Senhor falou para mim: todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Então, fica comigo, fica na minha presença, porque todas as coisas também vão estar sujeitas a você. E aí, irmãs, quando nós estamos em Cristo, encabeçadas, nós não somos governadas pelas situações, porque o Senhor é o nosso cabeça. Então, vamos permitir o Senhor preparar esse terreno, porque Ele já está vendo a obra pronta. E os nossos sofrimentos, eles são uma plataforma para o Senhor fazer a sua edificação. Você não vai ficar no seu sofrimento. Seu sofrimento tem dias contados. Nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, a confiar no Senhor de todo o nosso coração. Muitas vezes a gente quer ter o controle e a gente apoia nos nossos entendimentos. Não, isso aqui não vai ser bom não, isso aqui vai ser pior ainda. Esquece isso, confia no Senhor. Mas não é fácil sofrer, né, irmãs? A nossa experiência humana nos mostra isso. Amém, Senhor Jesus. E eu queria trazer para vocês, já caminhando para o encerramento, a história de Ana, que é tão conhecida de todas nós. Mas Ana tinha um sofrimento. Todas nós sabemos que ela tinha um desejo. Ela tinha um desejo e uma impossibilidade. Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E naquela época, não poder ter filhos era algo muito... A mulher era discriminada da sociedade, né? E muitas vezes nós não entendemos por que o Senhor permite algumas situações acontecerem na nossa vida. Mas se lembrem que os nossos sofrimentos, eles não são um fim em si mesmos. É só o começo para o Senhor fazer algo maravilhoso na nossa vida. E às vezes o Senhor de fato permite o sofrimento. Olha a experiência de Ana em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: a Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, o seu marido Eucana, né? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O Senhor deixou Ana estéril. Depois no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Se nós olhamos de acordo com a perspectiva humana, nós vamos pensar: nossa, Senhor, coitada da Ana, por que o Senhor fez isso com ela? O Senhor sabe o que era sentir isso? Mas o Senhor não estava olhando aqui, o Senhor já tinha planos muito maiores. Mas muitas vezes, amadas irmãs, o Senhor permite que nós passemos pelos sofrimentos. Sabe aquele sofrimento que você fala assim: eu não estou entendendo por que o Senhor está permitindo isso. Eu sempre busquei o Senhor, sempre me consagrei, sempre dediquei a minha vida, eu não entendo por que o Senhor está permitindo isso. O Senhor permitiu Ana sofrer. E ela, além do sofrimento que era dela, da impossibilidade, vem as situações externas, parece que para colaborar, para deixar a pessoa totalmente deprimida. Ela tinha uma rival, Penina, que falava, importunava ela todos os dias. A Bíblia fala que ela irritava excessivamente a Ana. Eu tenho filhos, você não tem, eu tenho, você não tem. Com certeza, muitas palavras de crítica. Muitas vezes, quando a gente está no sofrimento, a gente passa por essas experiências. Aquilo que mais te faz sofrer, parece que vem
uma pessoa ou uma situação para ficar te mostrando a sua impossibilidade, o seu sofrimento, a sua dor, e fica ali te importunando excessivamente. Enfim, a história nós sabemos, e aí fala que ela tinha, muitas vezes quando nós estamos em sofrimentos, irmãs, às vezes nós podemos cair numa situação de depressão. Ana viveu a depressão, ela chorava excessivamente, ela não comia, ela tinha amargura de alma, ela tinha ansiedade. Todos esses itens aqui, que se as irmãs forem lerem bem detalhadamente, vão aparecer todos os sintomas de ansiedade Ana tinha. Mas sabe qual que era a diferença de Ana? Ela tomou uma decisão. O que ela foi fazer? Ela foi conversar com o Senhor. Ela foi contar para o Senhor a dor dela. Qual é a sua postura quando você está sofrendo? Você fica revidando a penina da sua vida? Você vai e devolve de forma grosseira para o outro também? Às vezes pode escapar, né? Mas qual é a nossa postura diante da dor, diante do sofrimento? Ana foi aos pés do Senhor, ela foi orar. E quando ela foi se derramar ao Senhor, o que aconteceu? Eli julgou. Você está embriagada. Irmãs, imagina a dor de Ana, de uma pessoa menos esperada, o sacerdote criticou Ana. E muitas vezes o Senhor permite que passemos por experiências dessas, quando você vai se derramar diante do Senhor, quando você vai servir, quando você vai se consagrar, crítica de pessoas mais próximas e de quem você menos espera, que não conseguem te acolher, não conseguem te compreender. Mas tudo isso foi para que Ana se aprofundasse na experiência dela com o Senhor, porque aí, quando ela se derramou diante de Deus, ela começou a desenvolver um relacionamento, ela começou a enxergar o coração de Deus. O Senhor permite experiências na nossa vida para nos lembrarmos que existe o relacionamento com Ele. E aí o Senhor falou para ela o desejo do coração dele, e aí ela pôde se consagrar ao Senhor e fazer um voto. O que o Senhor mais deseja de nós, irmãs, é o nosso coração, é a nossa presença, é a nossa entrega. Todas nós gostamos de ganhar presentes, não é? Mas sabe qual que é o maior presente verdadeiramente para nós como mulheres? Eu acho que vocês vão concordar comigo, é quando alguém te dá atenção integral, sem celular, sem nada. É uma declaração de amor, não é? Meu marido pode me dar buquês de flores, presentes, gosto, aceito com muito bom grado, mas quando ele deixa o celular de lado e senta para conversar comigo, para me contar as coisas, para me escutar de uma maneira que eu sei que ele está inteiro na conversa, isso para mim não tem preço. E muito mais para o Senhor deseja tempo de qualidade conosco. Irmãs, vamos derramar o nosso coração ao Senhor. Ana entregou o fruto dela ao Senhor. O sofrimento pelos quais nós passamos precisa gerar algo. Olha para o seu sofrimento hoje. O Senhor já está vendo tudo pronto. O seu sofrimento é uma plataforma para que haja a edificação da igreja. E agora, para encerrar, eu queria deixar para as irmãs um versículo que está em Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Muitas vezes não é esse nosso sentimento, Senhor, o Senhor está me despedaçando nesse sofrimento. Mas Ele fala, e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ele vai te curar. Depois de 2 dias, revigorará. Ao 3º dia, nos levantará. E viveremos diante dEle. Irmãs, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia,
que rega a terra. Irmãs, o Senhor vai te revigorar, o Senhor vai te levantar e o Senhor vai nos fazer viver. Vamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Amém.